quarto Target Talks, trazendo sempre discussões necessárias. E eu estou aqui com a Tânia Almeida, o Luiz Fernando de Almeida Guilherme e a Isis Bastos. E nós conversaremos hoje sobre os efeitos no mundo jurídico da obrigatoriedade da disciplina de conciliação, mediação e arbitragem nas grades dos cursos de Direito. Olá a todos. Olá, boa tarde. Que bom tê-los aqui reunidos conosco. E eu gostaria de refletirmos um pouco sobre essas mudanças proporcionadas pelo parecer 635 de 2018 da Câmara de Educação Superior, e a partir dele essas mudanças serão implementadas nas grades curriculares dos cursos de Direito. Como é que vocês têm enxergado essas mudanças? O que tem aí por vir a partir disso? Bom, começo eu. Por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte. E me sinto extremamente honrado por fazer parte também desse grupo tão seleto de pessoas tão conhecidas na área de meios extrajudiciais e soluções de conflitos. Ao meu ver, é de extrema importância o aluno conhecer os meios, tendo em vista que abre o leque para o operador do direito ofertar para o seu cliente aquilo que mais satisfaz para que ele possa solucionar o seu conflito. Então, para tanto, ele tem que, primeiramente, conhecer o conflito do cliente, analisar o conflito do cliente e, a partir daquilo, vislumbrar. Será que seria um caso de mediação, um caso de conciliação, é um caso de se levar ao judiciário também, né? Como um meio adequado de solução de conflito. Acho que o parecer, ele traz essa influência do novo Código de Processo Civil, que já vem trazendo os meios extrajudiciais de soluções de conflitos, onde em alguns estados nós já temos também profissionais que atuam, né? No Rio de Janeiro, acho que a situação, acho que a Tânia pode falar um pouco mais claro para a gente como é no Rio de Janeiro, mas nós já temos aqui em São Paulo o Sejuscs, né? Já temos, o Poder Judiciário já tem trazido essa nova forma, que não é nova, na verdade, mas que tende a ajudar o conflito, no geral, para uma pacificação de uma sociedade. Eu gosto muito dessa mudança, porque acho que as grades curriculares, não só das faculdades, mas das escolas, elas não acompanham a evolução do tempo, elas são mais estáticas do que a velocidade das mudanças, né? Então, acho que o mundo moderno fragmentou o conhecimento e criou as especialidades. A faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, a faculdade de Psicologia existe por conta do pensamento moderno, né? E a era é outra, é da multidisciplinaridade, né? É da pluralidade. Então, acho que introduzir os instrumentos de resolução de controvérsias, não só nas grades de direito, acho que é só um começo, porque eu acho que eles não pertencem à grade de direito, eles podem integrar todas as grades curriculares, né? Resgata um pouco o que antes era um olhar monodisciplinar para incluir outras perspectivas no tratamento dos conflitos. Acho ótimo. Essa mudança, né, que acarretou na resolução número 5 de 2018, vem sendo discutida desde 2014, né? Vem sendo amadurecida e construída desde 2014. Nós tínhamos uma resolução anterior que instituía essas diretrizes e agora essa mudança ataca diversos nichos, tanto do perfil do aluno, como das habilidades e competências do aluno e também do núcleo de prática. Então, esses meios, a utilização desses meios perpassa não só a aplicação lá no último semestre, que por vezes era o que acontecia até então nos cursos de graduação, mas começa desde o início, né? Tem uma inserção bem maior. E isso vai transformar significativamente o perfil desse profissional. Porque aquela pergunta, que profissionais nós queremos ter no âmbito do direito? E talvez essa resolução, ela
nos ajude a construir um profissional muito mais centrado e muito mais sofisticado também, para utilizar com dinamicidade esses diversos meios e esse leque de opções que nós temos E hoje. sabe, Ziz, até, desculpa interromper, mas acho que uma experiência pessoal minha, eu sou professor de Direito Civil e comecei a escrever sobre arbitragem porque penso eu que a arbitragem de natureza jurídica é contratual. As pessoas, na verdade, faço essa análise onde as pessoas, elas elegem a sua jurisdição, né? É a autonomia da vontade que leva à arbitragem. Então, a minha matéria, eu sou mestre, doutor, pós-doutor em obrigações. E durante 15 anos, eu já leciono no Mackenzie na graduação, só por um exemplo, e eu já tive turmas de MESCs, e eu nunca fui tão condecorado como eu já fui, né, pelas turmas de MESCs, em nenhuma turma de contratos. Ou seja, os alunos gostam dessa mudança, os alunos gostam desse novo convívio. Eles se sentem, eles falam, peraí, é alguma coisa nova, alguma coisa está no ar, alguma coisa que eu posso, que me liga a essa modernidade. Isso é muito interessante. Porque o trabalho com isso tem muito a ver com uma lógica, né, de liberdade, assim, de emancipação desse aluno para essa reflexão, para esse agir mais crítico também. A gente não tem só mais a porta do Poder Judiciário, a gente abre para ele e ele pode ser um ator criativo e desenvolver essa criatividade. Acho que isso chama a atenção dessa nova geração e estimula que eles queiram buscar esses desafios, essas novas possibilidades que aparecem. Isso está bem dentro do que a Tânia falou, né? Ou seja, a Faculdade de Direito ela é retrógrada em relação ao... Acho que todas, né? Todas. Todas não acompanharam o dinamismo das mudanças. E ouvindo vocês, eu estava aqui pensando que a maior parte também das disciplinas, das áreas do conhecimento, estão se voltando para essa integralidade, para o humano. Todos, você falou da medicina, eu lembrei, o direito também está... Por isso que tem uma atração pela mediação, porque tem algo de humanidade, de escuta, de olhar para o outro, de empatia. Tem vários elementos que a técnica, o normativismo foi deixando de lado. E agora a gente se reconhecer enquanto parte de um todo vai, me parece, trazendo esse atrativo assim, para uma modernidade mesmo. Acho que a contemporaneidade... ela reflete essa necessidade de olhar para o diverso, de olhar para as múltiplas possibilidades, e as múltiplas portas do judiciário oferecem isso para a sociedade e já estão implantadas. E aí é uma hora agora do profissional também que vai trabalhar nesse mundo jurídico também estar atento a essa diversidade de possibilidades. Eu vou me utilizar mais uma vez do que a Tânia disse, que eu acho muito importante. Ela tocou num ponto que é muito, hoje em dia, principalmente, a questão do plural, né, do pluralismo. E o pluralismo, ele só consegue conviver quando há comunicação. E isso a mediação traz, né? É a questão da comunicação, a questão de escutar, a questão de se colocar no lugar do outro, a utilização de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, ao meu ver, que advém com a formação do mediador, eu acho de extrema importância, não só para o curso de Direito, mas para a convivência das pessoas na sociedade. O conflito é sempre multifatorial. Né? Ele pode ter aspectos legais, ele pode ter aspectos financeiros, aspectos sociais, antropológicos, relacionais. Se você entrega o conflito para qualquer profissional, ele vai olhar sobre uma ótica monodisciplinar, né? Então, é natural que o profissional do direito veja aspectos legais, o da psicologia, aspectos relacionais, o da sociologia, aspectos sociais. E, em realidade, a fragmentação do conhecimento foi ótima, porque nós nos aprofundamos, né, em determinados conhecimentos, mas às vezes a gente perde a noção do todo. Então, perfeito. A mediação, com esse olhar multidisciplinar e atravessando várias disciplinas, como ela faz, ela viabiliza que o conflito possa ser tratado na sua amplitude, né? E não com um foco, e não de uma maneira monofocal, né?
Você não acha, Tânia, que a gente é a volta, já que houve a fragmentação do ensino, é a volta o ensino precisa agora voltar para uma base onde a gente vislumbre o todo? Acho. Perfeito. Pouca gente eu vejo falando isso. Fiquei entusiasmado com a sua afirmação, porque eu também concordo com isso e acho que a fragmentação ela não constrói, ela vai... Mas ela nos ajudou a Ela sermos ajudou, especialistas. A gente aprofundou muito o conhecimento em muitos temas, né? Sim, perfeito. O risco é só perder a noção do todo. Perfeito. É como o cardiologista esquecer que tem um corpo maior ali atrás. Aqui em São Paulo a gente tem a mediação, já no colégio a gente tem um manual de mediação, não sei se vocês têm conhecimento, na Secretaria de Educação, e os alunos eles gostam bastante quando o mediador explica a questão de bullying, a questão de paternidade, né, que é um tema ainda muito latente no país, a questão da mãe. A gente fala da mulher em diversas fases, eu sempre digo, eu sou um homem feminista, né? Porque eu sou um homem que eu trato, eu luto pela igualdade, né? E eu vejo que quem traz comida, quem trabalha, quem mantém a casa, quem dá educação, é a mulher, né? Então, o homem, como ele vê a mulher e assim por diante, e isso a gente tratando já na escola, trazendo essa mediação educacional, desde pequeno, a gente também transformaria a sociedade. Então, a mediação ela tem também essa antologia transformadora. Muito bom, esse é um sonho meu, em ver implementado nas escolas, nas crianças, essas habilidades. E aí, falando em habilidades que a mediação proporciona, eu fico pensando também se o profissional que vai ter contato com com as técnicas, ferramentas da mediação, ele vai sair diferente da faculdade de Direito agora. O que vocês imaginam sobre isso? Acho que sim. A escuta muda. Você tem uma escuta na mediação muito mais voltada para o aspecto que o seu cliente está te convidando e não para enquadrar no seu conhecimento, né? Como advogado, eu escuto para enquadrar legalmente aquela narrativa. Como psicólogo, eu escuto para enquadrar relacionalmente aquela narrativa. E a mediação nos pede, vai na direção que o cliente está te indicando. Ele vai dizer para você qual é o aspecto mais importante do conflito dele. Acho-se uma mudança muito relevante. Acho que tem uma outra mudança, que é a escuta do profissional do direito precisa ser muito generosa com a outra parte, porque ele tem que convidar o cliente dele a levar alternativas de benefício mútuo. Então, ele deixa de ser aquele guardião do seu cliente e tirar da mesa aquilo que atende o seu cliente, independente do que vá provocar o outro, e precisa ele, como não está emocionalmente envolvido, ajudar o seu cliente a ter uma escuta mais generosa para as necessidades do outro também e ir na direção das soluções de benefício mútuo. Com isso, ampliam-se as alternativas de solução e a possibilidade da preservação das relações vai ao reboque, né? Acho que é uma mudança importante. Uma passagem do Paulo Freire que diz que o melhor método educativo é o diálogo. E eu acho que nós estamos reconstruindo essa lógica do diálogo, tanto dentro do professorado, quanto, né, entre os alunos. E eu acho que colocar isso dentro da grade curricular vai auxiliar num processo muito maior, né? Nesse todo, uma visão muito mais macro do todo, desse contexto maior, que são as complexas relações que nós temos em diversos âmbitos. A questão da responsabilidade também é um fator. Eu acho que na mediação a gente trabalha muito com a questão da responsabilidade, de ser responsável tanto pelo seu aprendizado, quanto por todo esse movimento também. Então, acho que vai dar uma ênfase, isso pode dar uma ênfase muito maior a essa questão da responsabilidade, desse ator responsável pelo seu lugar, de proporcionar, como bem pontuou a Tânia. Então, acho que muda muitas questões, né? Essa habilidade comunicacional,
essa forma de falar, de se expressar, de pontuar essas questões, acho que tudo isso vai ser extremamente significativo e enriquecedor para o novo profissional. A Isis tocou no assunto também, que é um assunto que eu gosto muito, que é o tema, né, que na verdade a palavra responsabilidade. Né? Eu acho, mesmo antes de dar aula de responsabilidade civil, eu dou aula de responsabilidade social. E antes da aula de responsabilidade social, todo o direito civil, ele advém do artigo 1º, né? Todos são capazes de direitos e deveres na ordem civil. As pessoas, elas lembram muito que elas têm direitos. E as pessoas, elas esquecem que o direito, ele só nasce se ela cumprir um dever. Então, essa é a questão brasileira que a gente precisa trazer, porque a mediação, ela realmente precisa, não tem como não trazer essa responsabilidade, mas a responsabilidade precisa ficar claro, o dever da pessoa em prol da sociedade, da família e dela mesma inserida naquele mundo, porque ela não está sozinha. Tem um autor americano, chama-se John Land. Ele diz que a litigância nos distancia das habilidades de negociação. A gente fica tão bom para combater o outro, né, que talvez perca habilidades negociais. E a negociação é do cotidiano, né? A negociação é ter posto o blazer verde em vez de ter posto o blazer azul, né? Então, acho que vai enriquecer esse ser humano, né, que tiver contato com esse conhecimento. Eu fico pensando, parto até da minha própria experiência, que fiz direito e ao longo da vida fui me aproximando da mediação e há 13 anos eu atuo na mediação, há 22 me formei em direito. Na minha faculdade eu não tive essas habilidades, elas foram se desenvolvendo a partir dos cursos e aí eu enxergo novas possibilidades até para os advogados que estão também já atuando. Porque a gente está imaginando que o pessoal que vai sair da faculdade de Direito vai sair com algumas habilidades diferentes. E eu acho que isso impacta também nos advogados já formados, que já estão trabalhando. Por quê? Porque tem uma mudança também da necessidade do mercado. Nós temos uma necessidade dessa negociação, dessas habilidades, e o quanto isso também pode ser desenvolvido depois da faculdade. Não sei se vocês concordam com isso que eu estou dizendo. Eu acho que pode impactar, na minha observação, pode impactar esse mercado que já existe. Uma nova advocacia. Não sei se vocês acreditam nisso, que isso está acontecendo, observam também isso. Eu vou depois. Tá bom. Eu acredito que sim, até porque nós temos, né, e claro, deixo aqui fazer um pouco de publicidade, né, nós temos o primeiro mestrado voltado à linha de pesquisa de meios extrajudiciais e soluções de conflitos e, em conjunto, a especialização na Escola Paulista de Direito, e exatamente por conta desse mercado que se abre. Né? Cada vez mais o mestrado tem sido procurado, então me parece que, inclusive, pelo número de inscritos nas provas de ingresso, me parece que existe sim uma expectativa aí, de um novo profissional no mercado. As pessoas estão interessadas em trabalhar com isso, em vivenciar isso, ou mudar um pouco a sua forma de atuação, né? Eu acho que as pessoas também querem mudar. Isso é muito importante, sempre querer mudar, porque só assim a sociedade está em transformação. Sempre há múltiplas formas de tratar uma questão. Né? Na medicina você tem várias medicações para uma mesma situação. Né? E no direito também. Né? Existem várias formas. Se a gente for atento à Resolução 125, que nos convida para eleger o método movidos pelo princípio da adequação. Né? Movidos pelo princípio da adequação, eu preciso olhar para aquela questão e ver, dentro desse sistema de múltiplas portas, qual que melhor vai vestir aquela situação. Né?
E nós tínhamos soluções polares, o que a gente não conseguia negociar diretamente, precisava judicializar, porque não havia outras possibilidades. Hoje você tem vários ternos nesse armário, então você pode vestir o conflito mais adequadamente, né? De acordo com a natureza que ele tem, com as pessoas que ele envolve, e com a natureza do profissional também, né? Porque tem um estilo pessoal de cada um de nós ajudando a eleger esse caminho ou outro caminho. Então, eu gosto dessa possibilidade de colocarmos mais termos no armário e atuarmos segundo o princípio da adequação. E tem uma publicação que se chama The New Lawyer, né? O Novo Advogado, que nos chama a atenção de que o cliente vai nos pedir o método, né? Assim como a gente vai no Google e chega no médico sabendo qual é a medicação mais recente para uma determinada situação, a informação hoje ela está para todos nós, né? Então, nós estávamos habituados a sermos os profissionais que dizem para o cliente por onde ele deve ir. E nós vamos passar a ter clientes nos dizendo, eu quero ir por aqui, você me ajuda, né? Então, ter esse portfólio de conhecimentos, né? Na realidade, vai nos encontrar a nós e o cliente olhando para o conflito e talvez escolhendo juntos qual é o caminho que ele quer seguir e que eu acho que seja melhor ele seguir, né? E daí já nasce uma negociação, né? Fazendo esse diagnóstico do conflito, né? Um profissional hábil a diagnosticar todos os detalhes que percorrem aquele conflito nas suas pluralidades infinitas, então com certeza vai mudar o mercado de trabalho, já vem mudando, né? A inserção do advogado já vem sendo alterada desde os marcos normativos, Resolução 125, Código de Processo Civil, Lei de Mediação. Então tudo isso vai destacar um novo Código cenário. Civil, com sociabilidade, eticidade. Claro, com certeza. É que eu acho que o profissional do direito, na verdade, ele peca em uma falta de cultura para fazer esse tipo de gestão. Acho que a faculdade de Direito ela tem que deixar de ser um pouco normativa para ser uma faculdade que traga um laço maior cultural, né? Como o Carlos Drummond de Andrade diz, né? Tem uma hora que as portas dos bares se fecham e as virtudes são negadas. E nesse caso eu acho que o paradigma normativista está bem aí, ele está sendo negado nesse século XXI. Acho que a gente precisa de um novo escopo social que traga uma maior e melhor convivência entre as pessoas. E eu digo isso porque eu não preciso aqui dizer os conflitos que passamos socialmente e diariamente no país que vivemos, né? Eu acho que a mediação é uma forma também de humanização, de uma recomunicação, de uma nova inserção social. Isso é muito importante. As soluções elas chegam com demandas já instauradas, né? A lei é sempre antiga, né? Então, o código é velho, mas é exatamente isso. E as leis brasileiras elas são feitas muito por conta da imprensa, muito por conta do clamor social. E precisaria, na verdade, de uma estrutura, de uma pauta de legalização, né? Qual a importância da legislação? A gente pauta simplesmente para tapar buracos, né? Essa é a questão da normativização brasileira, que eu já vi muitos presidentes, inclusive, dizerem a gente vai fazer uma codificação, vamos vislumbrar todas as legislações que nós temos e nunca ninguém conseguiu fazer. Mas não vamos dar conta. Não, é impossível. Não vamos dar conta, porque as mudanças são muito mais velozes do que aquilo que é estático. Então, os currículos também estão correndo atrás de necessidades sociais já instaladas, né? Assim como as leis. E assim é, né? Alguma coisa precisa mudar no nosso jeito de tratar as questões que fique com uma velocidade um pouco mais próxima das mudanças que a gente está vivendo, né? De encarar o curso de direito como um todo, né?
Eu penso que, ouvindo vocês, vai vindo, né, muitas ideias, muitas coisas, vai consolidando também essa trajetória da mediação no Brasil, o quanto a sociedade vem clamando por mudanças no judiciário, para sair mais satisfeito do Poder Judiciário. O Código de Processo Civil vem trazendo várias mudanças, entre elas a mediação, para proporcionar uma satisfação maior do usuário do Poder Judiciário. E com isso também, no âmbito privado, também poder usar a mediação como forma de resolução de conflito, e a gente desvinculando um pouco dessa ideia de só o judiciário, só uma sentença resolve, que eu acho que um pouco dessa cultura que a gente ainda tem hoje vem da ideia de que nós dependemos muito da autoridade para decidir por nós. E tudo isso que vocês falaram, né, da autonomia da vontade, da adequação, da responsabilidade, tudo isso vai trazendo essa ideia de cidadania também, que eu acho que é fundamental, vai construindo uma sociedade onde as pessoas são as protagonistas e não as autoridades, não dependem tanto das autoridades. E um número que eu acho muito importante é que o Brasil chegou ao número gritante de quase uma ação por um habitante. Isso, eu não digo nem que isso seja um absurdo, porque mas mostra o nível de conflito, mostra o custo que isso tem para o país e mostra uma insatisfação, porque me parece que as pessoas também procuram o judiciário como se fosse um SUS, como se fosse alguém precisa me ouvir, então eu vou entrar com a ação. Mas você não acha que a gente confundiu acesso à justiça como acesso ao judiciário? O judiciário brasileiro, ele é muito dativo, as portas são muito amplas, é muito barato, o cartão de crédito não fez do jeito que você queria, judicializa. O cachorro do vizinho está te incomodando, judicializa. Mas é aquela grande questão, você disse, e essa sua questão, acesso à justiça, lembra quando a 9307 de 96, que é a lei de arbitragem, foi discutida a constitucionalidade dela perante o Supremo, e uma das questões era o acesso à justiça. Exatamente isso, né? Não, a arbitragem não pode tirar a justiça, né? Então, e na verdade, ao meu ver, justiça nada tem a ver com o judiciário, é óbvio, mas é de se pensar a cultura que a gente está vivendo, né? Porque a cultura, ela permanece. A grande questão é a quebra paradigmática da cultura para que as pessoas elas solucionem o conflito dentro de tudo isso que vocês estão dizendo, dentro de um aspecto de cidadania, dentro de um aspecto de responsabilidade, dentro de um aspecto plurilateral. E isso só advém com uma questão educacional e cultural, que é exatamente o que, ao meu ver, o Brasil precisa. Isso é um programa, é um projeto, e não é um projeto simplesmente de governo, é um projeto de país. A questão é que mudanças são processos, não são eventos, né? Com certeza. Então é aos Por pouquinhos. Isso que precisa... É um caminho, né? É aos pouquinhos. A gente bota um pé no paradigma novo, aí volta com o outro pé para o antigo, que é o que a gente está mais habituado, até que a gente consiga botar os dois pés no novo. Todo mundo tem medo da novidade. Essa é a questão. O ser humano do ser humano ter medo do novo. Né? No nosso imaginário social e cultural, a questão da justiça está muito ligada ao judiciário. Se a gente jogar no Google assim, direito ou justiça, vai aparecer a balança, vai aparecer o martelo, o juiz. E isso está vinculado na questão cultural. Eu acho engraçado que é uma coisa que eu digo muito em sala de aula, que essas questões mitológicas, que aí a gente pode trabalhar Jung, a gente trabalha inconsciente, a questão linkada a esses símbolos, as próprias pessoas não sabem, porque eu recebo um monte de cartão, por exemplo, com a balança torta. Eu falo, gente, por favor, né, balança torta você já demonstra que você é um profissional inadequado para aquilo. E exatamente a própria simbologia do direito, ela não é bem explicada e dada em sala de aula, né? Porque essas matérias propedêuticas, na verdade, as pessoas elas não dão tanta importância.
Eu comecei a minha vida como concursado na PUC em Lógica Jurídica Material. E eu me cansei de dar aula de filosofia, eu penso. E aí eu fui para o direito civil, realmente, porque acho realmente muito difícil a gente obrigar alguém a ler, né? Eu acho que leitura, ou você gosta, eu acho que isso eu estou realmente falando como professor. Mas a gente precisa dessa estrutura cultural para fortalecer a mediação. Até porque as pessoas, o mediador, ele precisa conhecer as pessoas. Ele precisa ter esse lastro, né? Claro, quanto mais a gente lê, mais ignorante a gente fica, mas o mínimo as pessoas precisam ter. A gente vê muitos mediadores mal formados. E o mediador mal formado, ao meu ver, é um péssimo exemplo de justiça. Acho que a cultura ocidental casou o conflito com o direito. Então, parece que só pelo direito os conflitos se resolvem, né? E isso foi tirando do homem outras possibilidades, outras ideias, né? Porque quando se acredita numa coisa, aquilo que não combina com o que você acredita, você não percebe, né? Então, precisa largar esse corredor de crenças para poder incluir outras possibilidades para lidar com o conflito, né? É isso, e o diálogo cabendo em qualquer espaço, Sim. podendo ser desenvolvido. As habilidades de diálogo são passíveis de se desenvolver. A gente consegue aprender a escutar melhor, aprender a se expressar de uma forma que seja mais possível para o outro escutar, fazer narrativas mais confortáveis para o outro. E a partir disso, eu acho que essas mudanças tendem a vir se a gente conseguir treinar essas habilidades para os profissionais de direito, ensinar essas habilidades. E aí eu acho que realmente esse é o ponto, que é a credibilidade e a capacitação desses profissionais, dos mediadores, que também eu acho que é um tema bastante relevante e que vai fazer com que a mediação se desenvolva ou não, né? E eu espero que a gente trabalhe sempre em prol da qualidade. Agradecer muito esse bate-papo nosso. Por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas. Eu pensei que Mas tivesse agradeço começando. muito. Bom, obrigada. Espero que, como sempre, né, as conversas elas possibilitam que ideias que não passaram por nós e passam por outras pessoas enriqueçam os temas, né? Então, que enriqueça para o público que vai nos ouvir esse nosso bate-papo. Eu agradeço as aulas que eu tive hoje, das professoras Juliana, da professora Tânia, da professora Isis, que além de aulas, eu posso dizer que além de colegas, que se inicia aqui uma amizade duradoura, porque eu fiquei extremamente honrado e sensibilizado com tudo isso que vocês disseram. E eu só tenho a agradecer. Também. Da mesma Você forma, também. muitíssimo obrigada. Foi uma delícia esse bate-papo, que seja só o primeiro de muitos que a gente ainda vai conversar sobre essa importante mudança que entrou a nova resolução em dezembro do ano passado, super recente, para que a gente possa aprimorar cada vez mais esses espaços e conversar, dialogar sobre isso. Obrigada. Obrigada a todos que nos assistem.